Se eu precisar, eu abro. Muito bem, deixa eu pegar meu esboço aqui hoje. Hoje eu ganhei uma cartinha. Essas crianças são fantásticas, né? A Manu me deu uma cartinha aqui. E um abraço, né? A Manu é especial. Coisa boa. Vamos ler do 1 ao 11. Eu só tenho que tomar cuidado para não confundir a cartinha com o meu esboço, né? João 13, do 1 ao 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar o pé, ou não, se eu não te lavar, melhor dizendo, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque sabemos que através dela o Senhor fala aos nossos corações. Te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que teu Espírito Santo está entre nós e falará conosco. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, transforme as nossas vidas, transforme a sua igreja, edifique a sua igreja, e que diante da sua palavra, a igreja do Senhor saia renovada, transformada, restaurada pelo seu poder, Pai, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Que o Senhor, rocha nossa e redentor nosso, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Só mais um minuto, eu tentei ser água, mas não vai dar. Eu não sei porquê, mas ontem a reunião do conselho acabou e minha voz acabou com ela. Foi uma reunião gostosa, mas a gente conversou bastante ontem, né? A gente saiu daqui tarde. E aí eu quero aproveitar para pedir perdão às esposas dos presbíteros queridos, tá? Considerem o pastor de vocês, no coração de vocês, com muito carinho. E lembrem que é uma vez por mês só que a gente faz isso, tá? Vamos para o texto bíblico? Deixa eu dizer para vocês, primeiro e antes de tudo, o que eu pretendo fazer durante o mês de junho. E vocês percebem que eu sempre trabalho temas por mês, mas a gente não faz, né, uma série. Está falando sobre alguma coisa, ok? De uma maneira mais simples, mais direta. E esse mês a gente vai falar sobre liderança. Interessante a gente falar sobre liderança diante da palavra da Aline quando o Lucas estava tocando ali, né? A gente estava falando, poxa, é tão bom a gente que está aqui na frente do louvor ver um menino de 10 anos aprendendo e sendo motivado a tocar. E daqui a pouco a gente vai dar o nosso lugar para ele. E daqui a pouco a gente vai poder fazer outra coisa. Não é que vai parar. A gente vai poder fazer outra coisa para servir ao Senhor. Quando eu penso em liderança, eu penso um pouco nisso. Eu penso, não na necessidade da gente deixar apenas o nosso lugar. Esse não é o ponto. Mas na necessidade da gente se alegrar e ver que outras pessoas estão começando a fazer aquilo que a gente faz. Estão começando a se envolver naquilo que a gente está envolvido. E que daqui a pouco a gente vai ter para quem passar o bastão. Eu fico pensando um pouco nisso, eu fico pensando um pouco na necessidade de nós, nesse momento que estamos da vida da nossa igreja, a refletirmos sobre a urgência de uma liderança bíblica e de uma igreja que biblicamente respeita a sua liderança. Perceba, nós estamos falando de duas coisas muito importantes. Uma liderança que
que seja bíblica, mas uma igreja que biblicamente se submeta a essa liderança. E eu quero fazer alguns movimentos. Eu penso que nesse sentido e durante esse mês é importante a gente abordar alguns temas, como por exemplo a relação de submissão aos líderes que são aqui colocados pelos motivos pelos quais eles são colocados debaixo da soberania de Deus. Eu penso que é importante a gente falar e resgatar o papel. E aí, minhas irmãs, entendam que há espaço para vocês, tá bom? Mas o papel da liderança masculina na igreja, o papel que tem sido, meus irmãos, abandonado por nós. E que tem sido, de alguma maneira, negligenciado. É importante que nós retomemos e voltemos a esse tema. Mas no dia de hoje, para começarmos a conversar sobre isso, eu gostaria de falar com vocês sobre a liderança de Jesus. A gente falou durante toda a liturgia sobre isso. Jesus é o bom pastor. A gente falou sobre o bom pastor que entrega a sua vida para as suas ovelhas. E quando faz isso, ele cria um padrão de liderança completamente diferente dos padrões de liderança desse mundo. Em determinado momento ele vai dizer, maior é o que serve. Em outro momento ele vai dizer, os primeiros, os que querem ser primeiros serão os últimos, e os que não se importam com o último lugar, estes se tornarão os primeiros. Porque o padrão de liderança do Senhor Jesus é algo diferente daquilo que a gente experimenta dentro dos nossos ambientes de trabalho, corporativos. E isso precisa ficar muito claro, porque a igreja está distante disso. Ainda que a gente possa lançar mão de estratégias e técnicas do mundo empresarial para formar os nossos líderes, para organizar as nossas equipes, quando a gente fala do padrão, do paradigma de liderança, nós não estamos falando de um padrão que seja diferente do padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por onde a gente começa? A gente começa de fora do nosso texto, com a ideia da liturgia do bom pastor. E a gente precisa reformar um pouco essa ideia do bom pastor, porque às vezes nos parece que o pastor de ovelhas, bíblico, ele é usado como uma metáfora que remete apenas ao cuidado, que é uma mentira. Eu já disse isso a vocês algumas vezes, mas quando Davi é coroado rei de Israel, Deus o chama do quê? Deus o chama para quê? O que Deus fala para ele? Apacenta as ovelhas da casa de Israel. Seja príncipe sobre elas. E quando Deus então diz isso a Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 23, ele está estabelecendo no povo de Israel um modelo de liderança a partir da figura do pastor, a partir da ideia do cuidado, a partir da ideia da autoridade exercida para cuidar. No Antigo Testamento. E quando no Novo Testamento, então, por exemplo, antes de chegar no texto de João 10, quando Jesus chama os discípulos e os envia, ele os envia às ovelhas perdidas da casa de Israel. As mesmas ovelhas que no capítulo anterior de Mateus, nós estamos falando Mateus 10, agora Mateus 9, Jesus diz que, ou o texto diz que Jesus se compadece delas, porque elas estão perdidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus está fazendo o quê? Ele está retomando o modelo de liderança do Antigo Testamento, aplicando-os aos discípulos. Quando a gente lê João 10, por exemplo, e Jesus diz, eu sou o bom pastor, agora ele retoma esse modelo e ele está dizendo que quem é o pastor? Ele mesmo. Então, meus irmãos, não há outra alternativa para que nós estabeleçamos um modelo de liderança dentro da igreja que não seja o modelo de Jesus. E talvez não haja outro texto que seja mais simbólico do que este texto de João 13, para que nós consigamos enxergar como é que Jesus lidera os seus discípulos. O texto começa, capítulo 13, versículo 1, dizendo, tendo-os amado,
ou tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É interessante, porque quando a gente compara essa frase, se você quiser virar a sua Bíblia lá no final, quando no capítulo 13 ainda, o verso 36, 37, 38, agora Pedro está diante de Jesus e diz: Jesus, por você eu vou até o fim, eu vou te defender com a minha vida se for preciso. E Jesus diz para Pedro o quê? Negativo, Pedro. Você vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Essa história de ir até o fim não se aplica a você. Nós temos uma ideia do que é que o amar até o fim, descrito no primeiro versículo do capítulo 13, significa para nós. O modelo de liderança de Jesus é um modelo de liderança, em primeiro lugar, meus irmãos, baseado num amor que permanece até o fim. E permanecer até o fim, nas palavras de Jesus, não diz respeito a tempo e a passagem de tempo. Se você conhece os evangelhos, permanecer até o fim, nas palavras de Jesus, significa permanecer até o fim do ministério de Jesus. E onde é que o ministério de Jesus termina? Aonde? Na cruz. O ministério de Jesus termina na cruz. Depois que Jesus morreu, foi sepultado, ele ressuscita. Ele já ressuscita glorificado para preparar os seus para a sua ausência. O seu ministério está encerrado, a sua obra está cumprida. Ele venceu a morte. E dali por diante, ele apenas prepara os seus discípulos para continuarem o seu trabalho. O ministério de Jesus termina na cruz. O amor que vai até o fim não é o amor que permanece no tempo apenas, mas é o amor que permanece no tempo, sacrificando-se até a última gota de vitalidade presente no corpo de Jesus. Percebe o que eu estou querendo mostrar para você? Percebe o modelo de liderança de Jesus sendo aplicado primeiro nas palavras do narrador do texto, nos levando a contemplá-lo, liderando o seu povo até aquela maldita cruz, morrendo pelo seu povo e amando o seu povo até o seu último suspiro, entregando-se pelo seu povo até quando não havia mais no seu ser vida. Esse é o modelo de liderança de Jesus, um modelo de liderança baseado no amor que permanece até a cruz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele a dá voluntariamente. Se você olha para João 18, e Judas vem com a guarda do sinédrio, poderoso, não há armas que possam deter essa guarda, humanamente falando, naquele episódio. Jesus faz com que essa guarda caia para trás com 2 palavras: eu sou. Ele diz isso, a guarda cai. E depois ele diz: olha, sou eu a quem vocês buscam, me levem. E o texto diz, ele fez isso para que se cumprisse a palavra que diz que ele não perderia nenhum dos seus. E aí a gente, quando lê aquele texto, fala assim: ele está se voluntariamente entregando, ou voluntariamente se entregando na mão ou nas mãos daqueles que o vieram prender. Porque esse é o amor de Jesus. É isso que Jesus demonstra com a sua vida. É isso que Jesus demonstra com o seu ministério. O seu ministério é baseado num amor que vai até o fim. Um amor que, em certo sentido, alcança mesmo Judas. Quando a gente lê o capítulo 13, verso 2, a gente vê, durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Um amor que vai até o fim e que abençoa até mesmo os seus próprios inimigos. Um amor que vai até o fim e que não se importa com a traição, porque entende que a traição está dentro dos planos de Deus. Desculpa, a voz vai sumindo mesmo, tá? Não esquenta não. Um amor que não se preocupa
com as ofensas daqueles que serão beneficiados com seu sacrifício. Simplesmente os ama. Um amor, ainda, versículo 3, baseado em algumas coisas. Primeiro, na missão que Deus tinha dado a ele. Verso 3 diz: sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos. Segundo, sabendo da sua origem, um amor baseado na sua origem. Sabendo, em segundo lugar, que ele viera de Deus. Terceiro, um amor baseado no seu destino. Ele viera de Deus e voltava para Deus. Pega mais uma água para mim, por favor. Obrigado. Um amor que não se abala com as circunstâncias, porque sabe de onde vem, porque sabe para onde vai, porque sabe a missão que recebeu. Um amor que não se abala com as críticas, um amor que não se abala com as traições, um amor que não se abala com os reveses do ministério, com os reveses do momento que se vive, porque sabe exatamente em quem tem crido, está bem certo, como cantamos, que é poderoso. Um amor que não se baseia nas circunstâncias para amar. Um amor que não se baseia na devolutiva para amar, no retorno para amar. Um amor que simplesmente ama até o fim, porque sabe a missão que recebeu, sabe de onde vem, sabe para onde vai. Sabe qual que é o problema quando eu penso no parâmetro Jesus como líder da nossa igreja? É que muitas vezes a gente ama para receber alguma coisa de volta. A gente quer estar na liderança para receber os aplausos. A gente quer estar aqui na frente para que dizerem para a gente: olha como você é bonzinho, como você canta bem. E não para, de alguma maneira, se entregar e se doar. Muito obrigado, filho. Se sacrificar, amando mesmo a Judas, amando apesar de tudo, amando apesar de todos, amando apesar de tudo que pode acontecer a nós e conosco, porque nós sabemos a missão que recebemos, porque nós sabemos de onde viemos e porque nós sabemos para onde vamos. E a gente se desanima na primeira negativa. E a gente começa a recuar, a retroceder, e a gente está disposto a servir até alguém questionar o nosso trabalho. E a gente está disposto a fazer até alguém dizer que o que a gente faz não é tão bom. E a gente não está disposto a aprender. E a gente não está disposto a se entregar. E a gente só está disposto a receber os lauréis. Sem chegar até o fim da cruz. Então deixa eu dizer um negócio para você muito importante. Entender que o amor, a liderança de Jesus é baseada no seu amor que vai até o fim. É, em primeiro lugar, entender qual é o parâmetro de liderança que Jesus espera que nós tenhamos. Deus não quer líderes que tirem do povo. Deus quer líderes que entreguem ao povo. Deus não quer líderes que pensem em si mesmo primeiro. Deus quer líderes que pensem no seu povo primeiro. Deus não deseja pastores, presbíteros, diáconos, líderes de departamento, presidentes da SAF, presidentes da UPH, da UMP, da UPA, da UCP. Deus não deseja que estes líderes que têm se levantado dentro da nossa igreja se vangloriem e se encham com orgulho, dizendo: bom, agora que eu fui reconhecido como líder nessa igreja, essas pessoas agora vão ter que me obedecer e elas vão ter que fazer a minha vontade. Não é assim que Deus deseja que a gente trabalhe. O parâmetro de liderança de Jesus é diferente. É a liderança da entrega. A liderança do sacrifício. Eu posso até exigir que alguém faça o que é certo, mas no momento seguinte eu desço do palanque, eu vou do lado dessa pessoa e eu faço com ela. Você entende? Vou voltar para ali, tá? Licença. Eu posso até chamar a atenção de alguém, mas ao mesmo tempo eu vou dar condições para que essa pessoa amadureça e cresça e faça aquilo que eu desejo que ela faça. Custe-me o que custar. Porque o parâmetro de liderança que Jesus nos convida a viver e estabelecer na nossa igreja não é um parâmetro cheio de coroas
e palmas. É um parâmetro cheio de cruzes e espinhos. Entregas, bacias e toalhas, serviço. O líder não é quem passa na frente da fila. O líder é quem dá o seu lugar para o outro. O líder não é o que observa enquanto os outros servem. O líder é aquele que serve enquanto os outros desfrutam. O líder não é aquele que desfruta do trabalho do outro. O líder é aquele que trabalha para que outros desfrutem do seu trabalho. Eu acabei repetindo o que eu acabei de dizer. E está tudo bem. Porque nós fomos chamados para viver para a glória de Deus como Jesus nos convida a viver. Agora, pergunta, enquanto eu tomo água, quem consegue fazer isso? Eu não consigo. Você consegue? Conselho, presbíteros, queridos, consegue? Não sempre. A gente vai errar. E em tentando fazer isso, tentando acertar, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas características pessoais, cada um tem as suas, nós vamos falhar. E é por isso que ao mesmo tempo que ouvir dizer que Jesus, por saber de onde vem, por saber para onde vai, por saber a sua missão, nos amou até o fim, nos desafia a entregar cada vez mais de nós, ok? Ao mesmo tempo em que nos consola, por sabermos que quando nós falharmos na nossa liderança, Cristo também morreu por nós. Ele também nos alcançou com a sua obra. Ele nos amou até o fim. E o seu amor nos cobre nas nossas imperfeições. A liderança de Jesus, em primeiro lugar, é baseada num amor que ama até o fim e nos convida a fazer o mesmo. Num amor que ama até o fim, mesmo quando a gente não consegue fazer o mesmo. Não é assim com Pedro? Você vai me negar. E como é que é a conversa no final? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas, então vai lá. Pastoreia as minhas ovelhas. Em segundo lugar, a liderança de Jesus, que é baseada nesse amor, ela se manifesta através do serviço. Os versos 4 e 5 dizem para nós que Jesus levantou-se da ceia, ele tirou a sua roupa, ele se vestiu com uma toalha, então pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés dos seus discípulos um a um. Quem faz isso na cultura judaica? Quem faz isso? O escravo. O escravo. O servo, o pé, contaminado pelas impurezas do mundo, contaminado pela poeira de fora, contaminado, sujo, que precisava ser lavado, lavado pelo escravo. Agora o Senhor Jesus, o Rei dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, o Senhor que vencerá a morte logo mais à frente, o Deus do universo, tira as suas vestes, cobre-se apenas com uma toalha, ajoelha-se aos pés dos seus discípulos e passa a lavá-los um a um e enxugá-los carinhosamente. O amor de Jesus se manifesta através do seu serviço. Você é líder. Você assumiu uma função de liderança. Meu irmão, você é líder da sua casa. Você, meu irmão, homem, você é líder da sua casa. Você é o pastor da sua casa. Você vai me dizer assim, pastor, eu amo até o fim. Você serve até o fim? Porque como é que a gente demonstra o nosso amor? Como é que a gente demonstra o nosso amor? É só dizendo que ama? Servindo. É tirando o paletó, é tirando a gravata, é tirando tudo, cingindo a toalha, ajoelhando e servindo, é brincando, é saindo desse nosso lugar de autoridade e descendo até o lugar daqueles que nós precisamos conduzir até Cristo, tomando-os pelas mãos, ouvindo as suas necessidades, entendendo as suas demandas, então servindo-os. É assim que nós fomos chamados para liderar como
servos e não como reis, como escravos e não como senhores. O modelo de liderança de Cristo é disruptivo, ele é transformador, ele é questionador, porque nos convida a abrir mão de tudo aquilo que nós pecaminosamente queremos ao querer os lugares de liderança, para fazer aquilo que nós piedosamente podemos fazer ao servir os nossos irmãos. Vou começar lá da sua casa. Como é que você tem amado sua esposa, meu irmão? Porque você é o chefe da sua casa. Você tem amado ela sentada no sofá pedindo para ela te trazer um amendoim enquanto você assiste o jogo de futebol, você está muito enganado. Agora, se você ama lavando a louça, você está no caminho certo. Porque quem ama, serve. Quem ama, entrega. Quem ama, lava os pés. Quem ama não se importa em ocupar o lugar do escravo. Simplesmente tira a veste e ocupa. Deixa eu continuar. Como é que você tem servido a igreja? E aí não depende, não importa se você é presbítero, diácono, se você é um presidente de alguma coisa, se você não é nada dessas coisas todas, mas está aqui servindo. Cada um de nós e todos nós, como é que nós temos servido a igreja? Esperando os lauréis, os reconhecimentos, as palmas, os aplausos, ou nós temos servido doando? Tem um negócio muito engraçado que acontece. Não é só na igreja, não, em tudo quanto é lugar. Geralmente, as pessoas dentro de uma instituição, elas são divididas em duas. As que reclamam das coisas como estão e as que oferecem uma solução para as coisas como estão. Quer que eu traduza? Aquelas que de um lado estão aqui dizendo, olha, eu estou aqui para ser servido. E para que eu seja servido, é melhor vocês melhorarem o som. Muito alto. Essa ficou baixo agora. E o pastor está rouco. Vocês não podiam pôr outro pastor lá na frente hoje, não? Então, mas aqui tem um problema ali. E tem outro problema. Os famosos fiscais de igreja, sabe? Esses estão aqui para quê? Para reinarem e serem servidos. Tem os outros que estão dizendo assim, olha, de fato, parece que, deixa eu pensar, tem uma goteira aqui. Pastor, será que não tem nada que a gente possa fazer para consertar essa goteira? Me parece que tem um problema ali no ministério infantil. Será que eu não posso ajudar a resolver esse problema? Nossa, eu acabei esquecendo, lembrei que eu esqueci do coral. Depois a gente canta no final, tá bom? Parece que hoje o coral cantou e estava tão fraquinho. Ô Cássio, você está precisando de mais voz? Você entende o que eu quero te mostrar? Existem duas posturas com relação a problemas, porque problemas nós sempre teremos. Uma daquelas que querem ser servidas, aquelas pessoas que querem ser servidas e exigem uma solução para que as coisas se estabeleçam como estão. Outra é daqueles que querem servir e colocam-se como uma oferta para que o problema seja solucionado. Quem é você? Porque o modelo de liderança de Jesus, baseado no amor, ele se estabelece através do serviço. E quando nós temos a visão de algo que está errado, nós temos a missão de nos oferecermos para consertar isso. De servirmos, para que de alguma maneira essa questão que a nós tanto incomoda seja resolvida de alguma maneira. Porque Jesus deseja que nós também o imitemos dessa maneira. Servindo uns aos outros, não apenas dizendo que amamos, mas demonstrando o nosso amor através do serviço. Um serviço, meus irmãos, que é dado, que é aplicado, eu diria, à sombra da cruz. Olha o que acontece nos versos 6 e 7. Pedro diz, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. E aí Jesus diz, o que eu estou para fazer você não sabe. Não agora. Você vai compreender depois. Do que Jesus está dizendo?
O lava-pés é a sombra da cruz. É a semente da cruz. Ele é um modelo do que vai acontecer muito mais intensamente quando Jesus se entregar. E isso também pode ser aplicado a nós. A gente é muito bonito para cantar: Senhor, eu me entrego a Ti, eu dou a minha vida por Ti, e eu faço isso, e eu faço aquilo. Aí chega na hora de dar a vida pelo irmão e servir o irmão. Ah, não, esse irmão eu sirvo não. Com esse irmão eu vou trabalhar? Trabalhar não, pastor. Não, pastor, não tem como mudar aqui de lugar, não? Porque aqui não vai dar, você não vai dar sua vida por Jesus. A gente não vive a sombra da cruz. O que custa lavar o pé? Entende? Eu posso fazer o que o senhor quiser, mas me muda de lugar aí, não quero não. Meus irmãos, a gente precisa entender. De novo, a gente consegue fazer isso de maneira perfeita. E é por isso que Jesus nos serve com a sua morte. Mas a gente é convidado a fazer isso todo dia. Agora, termino. Baseado no amor, através do serviço, para a comunhão plena com Deus. Os versos 8, 9, 10 e 11 dizem isso. Jesus fala para Pedro assim: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Eu não sei por que é que você se dispõe a servir na igreja. Mas, se eu me lembro, Paulo fala em Coríntios, depois em Efésios, que os dons foram dados para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é edificação do corpo de Cristo? É que nós, como discípulos de Jesus, conheçamos a Deus. Até o ponto em que o conhecimento de Deus transforme o nosso ser. Até o ponto em que o conhecimento de Deus seja suficiente para que nós enfrentemos as dificuldades lá de fora. Até o ponto em que o conhecimento de Deus nos satisfaça de uma tal maneira que coloque um sorriso de orelha a orelha em cada um de nós. Quando nós nos dispomos a liderar, a servir, amando até o fim, dando-nos e doando-nos. Por que nós estamos fazendo tudo isso? O fim de todas as coisas é esse amor vazio que a modernidade tem pregado a nós? Não. O fim de todas as coisas é o conhecimento de Deus e a comunhão com Deus Trino. Então, se eu estou servindo aqui, e o púlpito é lugar de serviço, eu estou servindo para quê? Para que vocês conheçam a Deus. E hoje está lá o Anderson e o Beto lá fora, os dois diáconos escalados. Eles estão servindo por quê? Ou para quê? Para que você possa ficar tranquilamente aqui, ouvindo a palavra, para conhecer a Deus. E as nossas crianças estão sendo servidas lá embaixo pelo Brian, para quê? E pela equipe que está com ele, ok? Para quê? Para que elas conheçam a Deus. E cada um de nós, em cada um desses momentos, o louvor aqui, depois o coral, tudo isso revela o quê? O conhecimento de Deus, para que nós tenhamos comunhão com esse Deus trino e poderoso que aqui está. O serviço cristão, a liderança cristã, ela tem um único objetivo: fazer o nome de Deus conhecido, fazer o nome de Deus glorificado, ao revelar ao mundo a glória desse Deus. Entende? Entende porque João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua? Entende porque homens poderosos como Paulo, por exemplo, Daniel, para mim. Homens poderosos, muito obrigado, como Paulo, por exemplo, depois de conhecerem a Cristo, não mediram esforços, não se importaram, podiam morrer. Paulo podia ter morrido como um líder do judaísmo, como um homem de grande prestígio. Ele podia ter morrido como um dos grandes mestres da lei da sua época. Ele estava no caminho para isso. Ele estava sendo treinado pelo maior da sua época. E ele abriu mão de tudo isso e considerou isso tudo como esterco para ganhar a Cristo. E foi morrer numa masmorra, fria, gélida, sozinho. Escrevendo cartas
para que a igreja do Senhor conhecesse o Senhor. O Pedro que nega Jesus, depois de ser confrontado por esse Jesus que ele seguia, agora decide que vai entregar-se a Cristo de uma tal maneira para que a igreja de Cristo conheça a Deus, de uma tal maneira a ponto de, morrer crucificado de ponta cabeça, porque dizia que não era digno de morrer como seu Senhor. A finalidade do serviço cristão é o conhecimento de Deus. A comunhão com Deus é tudo aquilo que a gente deseja quando a gente pensa no culto. A gente está aqui, o pastor está lá fazendo a liturgia, conversa com o Cássio, acerta os hinos, conversa com o Marcão, acerta os cânticos, conversa com os presbíteros, ajeita uma coisa ou outra quando necessário. E em tudo o que a gente está pensando é que a igreja precisa conhecer o Deus que transforma as nossas vidas. E aí a gente vai para exercer os nossos cargos de liderança às vezes, e em tudo que a gente está pensando é que as coisas podiam ser do jeito que eu quero. E não do jeito que glorifica a Deus. As coisas podiam ser de uma maneira que agrada mais o fulano do que o ciclano. E não do jeito que glorifica a Deus. Que a gente podia pensar aqui numa estrutura legal. Que não tem problema. Está tudo bem pensar na estrutura. Mas aí a gente se esquece que o mais importante de tudo é que as pessoas conheçam a Deus. Como é que a gente aplica essa palavra aos nossos corações? Primeiro, nós não somos capazes de liderar dessa maneira. Já disse isso em alguns momentos do meu sermão, mas eu quero reforçar. Eu não sou capaz de liderar dessa maneira. Você não é capaz de liderar dessa maneira. Ninguém é capaz de liderar com perfeição dessa maneira. Ok? Nós estamos tentando, acertando, falhando. E quando a gente falha, a gente precisa entender que a gente depende da graça do Cristo que morreu por nós e nos amou até o fim, nos servindo com a sua vida e nos revelando o Deus eterno. Mas deixa eu continuar, porque quando a gente acerta, a gente também tem que lembrar que a gente só acertou porque a gente depende do Cristo que morreu por nós e nos amou até o fim. E com a sua graça nos serviu com a sua vida, revelando-nos o Deus eterno. A liderança cristã é a liderança que ou a gente desenvolve debaixo da dependência de Deus, ou a gente não desenvolve. Essa é a primeira aplicação do sermão de hoje. Você tem um cargo na igreja? Baixa a bolinha. Tá? Não deixe isso subir para o seu coração, não. Acalma o seu coração. Entenda que se Deus não fizer através de você, você não vai fazer. Entenda que a sua história aqui na igreja não vai contribuir para que você acerte. A sua experiência prévia não vai contribuir para que você acerte. Ela pode ser um motivo para a vaidade do seu coração tomar conta disso tudo e das suas decisões, e você vai enfiar os pés pelas mãos e nada vai dar certo. Já parou para pensar nisso? Mesmo com toda a nossa experiência, mesmo com todo o nosso pedigree, mesmo com toda a nossa história, no fim das contas, a liderança cristã é exercida em independência do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Então o conselho vai se reunir, a primeira coisa que o conselho tem que fazer é o exercício espiritual. Ler a Bíblia, fazer oração, porque sem Deus a gente decide tudo errado. Você vai amanhã começar a pensar nos ministérios que você desenvolve aqui na igreja, lembra disso. Poxa, mas tá dando certo, né? Não. Tá dando certo, né? Obrigado, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui. Primeira coisa. Segunda coisa, ainda que a gente não consiga cumprir tudo que está escrito aqui no texto bíblico, tudo que Jesus fez por nós, ainda assim, esse é o parâmetro de liderança bíblica. Não tem outro.
A gente foi convidado para amar até o fim, para morrer, e não para pedir que morram por nós. A gente foi chamado para servir e não para ser servido. A gente foi convidado para revelar o conhecimento de Deus através da pregação da palavra e não para revelar as nossas vontades e os nossos gostos pessoais. Liderar é coisa séria. Essa é a segunda aplicação. Não dá para brincar de líder. Não dá para brincar de crente. Ou a gente está nisso de cabeça ou a gente não está nisso. Porque custa. O caminho do crente é a cruz. O estilo de vida do crente é o serviço. E é um prazer servir a Cristo do lado de vocês. Mas nós estamos aqui para servir. Então a gente tem que entender que liderar, servir, estar aqui na igreja, se dispor a participar de um ministério, é coisa séria. E a gente tem que estar disposto a servir, mesmo quando a gente é contrariado. Porque quando a gente prometeu, no dia da nossa membresia, que a gente ia respeitar a liderança enquanto estas se mantiverem fiéis à palavra de Deus, isso é sério. Porque às vezes a gente não respeita a liderança, não é porque ela se desvirtuou da palavra, mas é simplesmente porque ela está fazendo de um jeito diferente. E aí não pode acontecer. Se a gente está aqui para servir, a gente tem que entender que ser contrariado é vontade de Deus para nós. Nós não estamos aqui para ser mimado. Nós não estamos aqui para fazerem a nossa vontade. Nós estamos aqui também para sermos contrariados nas decisões dos nossos líderes, porque eles estão preocupados com o quê? Com o que eu quero? Com o conhecimento de Deus. Já considerou que eu sei é o que está errado? Não quer dizer que o líder não erra não, tá bom? Não quer dizer que o pastor não erra. Todo mundo erra. E se eu já errei com você, você sabe que quando eu erro eu peço perdão. Agora, a gente está aqui para ser contrariado. É uma bênção ser contrariado no conselho. De verdade. O pastor chega lá todo empolgado, né? E a gente vai discutir a questão. E o pastor depois sai de lá todo triste, porque o conselho decidiu algo que o pastor pensava diferente. E sabe o que acontece depois? O pastor tem que dar o braço a torcer, porque essa era a vontade de Deus para a vida da igreja. Como é bom o pastor da igreja ser contrariado pelos presbíteros. Isso é muito bom. Como é bom dentro do conselho ainda um presbítero ser contrariado pelos outros. E a gente entender que essa contrariedade ela é importante e saudável para o crescimento da igreja. Como é bom nas diretorias, na junta diaconal, nas diretorias de departamentos, nós sermos contrariados e termos o nosso voto vencido. Porque o nosso coração descansa no quê? Deus está conduzindo a história. E se todos estão preocupados com o conhecimento de Deus, glória a Deus porque eu fui contrariado. Uma hora é um, outra hora é outro. Vai ter um dia que vai todo mundo concordar e a gente vai caminhar muito mais rápido. E a vida é assim. A gente está aqui para servir. Liderança é coisa séria. E a gente tem que aprender a ser contrariado. Acima de tudo. E aí termino meu sermão. Independência de Cristo. Com toda a seriedade que a liderança exige de nós. Debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. É diferente, ok? Porque quando eu falo de dependência do Espírito Santo, de Cristo, eu estou dizendo, tudo que aconteceu pelos méritos de Cristo na cruz. Quando eu falo debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, eu estou dizendo, as decisões têm sido tomadas de maneira piedosa. A disposição de servir é uma disposição piedosa. As coisas que eu estou decidindo debaixo de leitura da palavra e de oração. Porque se você é líder e não está orando e lendo a palavra para tomar suas decisões, você está fazendo errado. Se você serve aqui na igreja e não tem alimentado dentro da sua rotina pessoal uma rotina de oração e leitura da palavra, você está fazendo errado. Mas pastor, dá certo. Até não dá. E quando não der, o Espírito Santo que podia estar ali, cheio, você podia estar cheio do Espírito, não vai estar. Quem confia em si mesmo é maldito.
Maldito o homem que confia no homem. Não dá para servir sem orar, não dá para servir sem ler a Bíblia, não dá para servir a igreja sem antes se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me encha com teu Espírito. Senhor, me encha com a tua palavra. Senhor, transforma o meu ser. Tudo aquilo que eu vou falar para a igreja, que primeiro seja para mim. Que tudo aquilo que eu vou fazer aqui, que primeiro seja comigo. Tudo aquilo que eu vou propor para as pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade, para que a gente caminhe, que primeiro aconteça dentro do meu coração. Isso é fazer debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Nos méritos de Cristo, cheios do Espírito. Não tem outro jeito. E essa é a vontade de Deus para nós. Eu sei que a palavra não é agradável de se ouvir. Mas Deus deseja que nossa liderança seja uma liderança bíblica, marcada pela pessoa de Jesus do começo ao fim. Portanto, eu quero te lembrar, dependa de Jesus. Leve muito a sério o que você tem feito aqui. Seja cheio do Espírito, para que juntos nós caminhemos até a cruz, servindo uns aos outros, para que Deus seja conhecido por nós e entre nós. Amém? Então eu quero orar com você, e depois que eu orar, o coral vai vir aqui para frente, e nós encerramos ouvindo o coral, e depois com a bênção impetrada. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos orienta através da sua palavra. O Senhor tem direcionamento para as nossas vidas. O Senhor nos convida a servir ao Senhor mais e melhor. E nós queremos, ó Deus, queremos te servir, queremos nos entregar a ti, queremos nos dispor para esse serviço baseado no amor, para esse serviço baseado na ação de servir, e que redunda no conhecimento e na glória do Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor tome a minha vida como pastor dessa igreja, cada presbítero, como conselho dessa igreja, e dê-nos, Deus, em nome de Cristo, sabedoria para seguirmos o parâmetro que Cristo estabelece para nós. Que o Senhor molde o nosso viver, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor transforme a nossa vida de maneira que cada um de nós possa glorificar ao Senhor, em nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E que a partir do conselho dessa igreja, ó Deus, o Senhor faça isso com cada departamento, com cada sociedade interna, com cada liderança, com cada irmão desejoso de servir, que cada um de nós esteja pronto a oferecer a vida ao Senhor, servindo os seus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Vamos ouvir o coral?
Eu ia orar com eles aqui na frente, mas eles foram apressadinhos. Coloque-se em pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bondoso e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração está a sua fidelidade sobre nós. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela sua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado porque sabemos que esta presença santa nos acompanhará em nossos dias. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por todas essas bênçãos e pela sua misericórdia, Deus. E agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, abençoa-nos na nossa semana, abençoa-nos, Deus, no nosso dia a dia, abençoa-nos, Deus, quando saímos dessas portas para te servir no mundo lá fora, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Você pode se sentar, por favor. Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes. É Jales, é isso mesmo? Deus abençoe, Jales, lá da PIB de Terra Preta, né? Dá um abraço lá nos pastores. Seja muito bem-vindo. Depois a gente vai te cumprimentar com muito carinho. É uma alegria ter você aqui com a gente, tá bom? A Fernando e a Sheila, por favor. Deus abençoe, meus irmãos. Fernando e Sheila. É que essa minha voz está me atrapalhando, né? Deus abençoe muito, sejam muito bem-vindos e voltem sempre, sempre, sempre. Vocês sentaram do lado de gente mais ou menos, mas depois a gente compensa isso da próxima vez, tá? Brincadeira, Guto, não briga comigo não, é só para descontrair. Seu José Carlos, onde é que o senhor está? Seu José Carlos, Deus abençoe muito, a gente já se falou na porta, uma alegria ter o senhor aqui, sejam muito bem-vindos, viu? E aí, o senhor volta mais também, em nome de Jesus. Faça parte do nosso time aqui, da nossa família. É uma alegria ter todos vocês, viu? E aí o convite se estende a todos vocês. Nossa igreja está de portas abertas para que vocês venham se achegando e se tornem parte delas. Irmãos, um único aviso importante. Nós temos a EBF, Escola Bíblica de Férias, se aproximando. Essa última semana para a gente se preparar. E na próxima semana do dia, me ajuda aqui, por favor? 12, 13 e 14, nós estaremos aqui com as nossas crianças, convidando outras crianças para estarem aqui com a gente também. Então, algumas coisas a respeito disso. Primeira delas, todos aqueles que já se voluntariaram precisam ficar aqui um pouquinho para que a gente tenha um tempo de conversa e de orientação sobre como nós vamos proceder nesses dias, ok? Segunda coisa, se você ainda não se voluntariou e deseja se voluntariar, fique também, e a gente vai pegar o seu nome, entender como é que você pode ajudar. Se você não puder ficar por algum motivo, procure a Poliana. Poliana, dá um tchauzinho, todo mundo te vê. Ela está aqui na frente. E aí você pode, então, dar o seu nome para ajudar. Terceira coisa que a gente pode fazer, a gente pode e deve convidar outras crianças. Então, você tem um neto que vai passar férias com você, você tem um vizinho que tem crianças. Você, por favor, procura o pastor Braia, procura a Poliana. A gente já tem os convites digitais. Tem convite físico, não? Não, só digital. Então, passa o convite digital e convida o máximo de pessoas que você puder para que a gente possa, então, ter mais crianças aqui. Se você puder, de repente, se responsabilizar. Eu vou levar o filho do meu vizinho. Então, assuma esse papel, porque, de repente, as crianças não vêm porque não tem com quem vir. Né? E aí você pode ser uma bênção e trazer as crianças lá no seu entorno. Conversa com os pais, ok? É muito importante isso. Assuma a responsabilidade com os pais e, se assim eles autorizarem, traga as crianças. Por fim, o que mais que a gente pode fazer? Orar por tudo isso, ok? Eu quero aqui... Estou vendo a Dona Zefa, coisa boa. Então, Dona Zefa, 2 meses atrás, praticamente, né? Caiu, quebrou o joelho, está aqui.
Glória a Deus pela sua vida, dona Zefa. Que bom que a senhora está aqui com a gente. A gente também, o seu Eurico e dona Cleusa, a gente está se despedindo deles por 3 meses, né? Eles vão passar 3 meses longe da gente. E é muito bom também poder ter vocês aqui. Então a gente já dá tchau, sabendo que vocês vão voltar e desejando que vocês voltem. Né? A cirurgia do Juninho, a gente orou por ele semana passada, correu tudo bem, então preciso dizer isso para vocês. Ele está bem, está em casa. E eu estava pensando em outra coisa que eu precisava fazer aqui, que eu esqueci. Eu lembrei e esqueci. Vou lembrar, não. Eu acho que é isso. O aniversário da Cris do Acácio, depois você dá parabéns para ela. Né? A Cris quer morrer com isso, né? Quer enfiar a cabeça debaixo do banco. Mas eu acho que é isso. Eu vou esperar você para cumprimentar a porta. E os irmãos que puderem, então, e vão ficar para ajudar na EBF, fiquem aqui na frente para a gente ter uma última conversa. Tá bom? Deus abençoe vocês.